Fala, galera do Vida Capixaba, tá começando mais um podcast do Vida Capixaba e hoje é especial, né, Lu? É especial, ele é um dos maiores responsáveis por essa feira, que é a maior do agro capixaba. É isso daí, o nosso excelentíssimo prefeito Victor Coelho, Que centroavante, tá? responsabilidade, hein? Ó, um dos maiores responsáveis, botou a responsabilidade tudo pra mim, Você hein? viu? É. Agora a gente vai ver o quanto ele é responsável mesmo. Não é? É, Bora. e vai ter que falar tudo hoje, hein, viu? Bora, tamo aí pra isso. Obrigado Tamo mais uma vez pelo espaço aí, vocês estão crescendo a cada dia, sou fã de vocês, já falei isso várias vezes, e estamos aí para responder todas as perguntas que vocês tiverem para nós. Vamos embora. É isso daí, ó. Já estou cheio de perguntas aqui nas minhas anotações, como vocês podem ver. Cheio de Tudo perguntas. preparado. Viu, Né? deixa eu falar uma história antes da gente começar oficialmente com você. O Lucas sabe, quando a gente vai para as reuniões, eu levo sempre uma agenda. Só para fingir que Ah, isso é é? sério, mas nunca usei a agenda. Nunca usou. Já tô com a agenda 2024 Meu do Deus do Sicredi. céu. Ó, 2024 do Sicredi eu nunca usei. Tá desde setembro com essa agenda aí. Desde setembro. Mas isso daí. Mas viu? você falou o nome da cooperativa aí só por algum motivo assim ou não? É, porque o Sicredi, você tá entendendo? Ah, Sicredi é uma cooperativa que é uma Entendi. parceira número 1 do nosso Vida Capixaba. entendi. É, Por isso que a logomarca tá mostrando aqui, né? é. Tá até com a canetinha no bolso para poder assinar o cheque no final da Vou entrevista. levar, vou levar aqui. É uma caneta no bolso, uma caneta na mão do Sicredi. Queremos Ótimo. agradecer já os nossos patrocinadores. Sem eles, Todos sem eles. eles e sem Deus não seríamos nada. Vitor, seja bem-vindo. E Obrigado. já quero começar falando o seguinte para você aqui. Pavilhão de eventos, né, daqui do Parque de Exposição, oficialmente inaugurado, com piso novo, né? A gente vê que tá uma estrutura super bacana para a Exposul. O que você me diz? Como que você sente quando você vê esse pavilhão pronto, Vitor? É uma questão bem bacana, né, André e Lucas, assim, porque vocês perceberam que a gente não fez nenhuma cerimônia de inauguração, nenhum descerramento de placa, nada disso. Porque, entre aspas, assim, não é necessário, o que precisa é ter os eventos aqui dentro. Estreamos quase que oficialmente com o show de Roberto Carlos. Quer coisa melhor que isso? Maravilha, Precisa né? de descerrar placa. O importante é essa estrutura maravilhosa, um espaço adequado para todos os eventos da nossa cidade. Conseguimos finalizar agora o piso, que dá uma outra cara aqui nesse ambiente. É o maior centro de eventos coberto do Espírito Santo, com todas as condições necessárias para realizar grandes eventos aqui. E a Exposul está sendo esse grande evento também por conta disso, de estar ocupando um espaço nobre na cidade de Cachoeiro para a gente realizar grandes festas aqui. Esse é o objetivo. Vitor, ontem o Carlos Milano estava com a gente aqui, né? A gente falou assim, 12ª edição da Exposul, 9, né, nesse formato, né? Parece algo assim. É um evento que em pouco tempo pegou uma proporção, uma grandiosidade, né? Assim, é difícil você ver um evento com 12 edições, e não foram 12 anos, né? Em 12 edições, ter uma proporção tão grande como essa, né? Como que verdade. é você ser, assim, o Wesley, né, já falou isso várias vezes, em várias entrevistas, como que é você ser um dos responsáveis por ter essa feira tão grande, e Cachoeiro merecia algo desse porte, né? A gente não constrói nada sozinho, né? Vocês sabem muito bem disso. E quando o Wesley Mendes, né, que é o nosso grande parceiro do Sindicato Rural, trouxe a proposta, né, do formato da Exposul no início do meu primeiro mandato, em 2017, eu falei, cara, você é maluco, cara, isso aí não vai dar certo. Mas eu topo o desafio. Mas deixa eu fazer uma sugestão para você. Vamos colocar ela na festa da cidade, que aí aproveita a população que vai curtir a festa também para participar, né? Porque antigamente as feiras agropecuárias Era eram desse junto da festa formato, da cidade, era nesse formato. Eu falei, vamos iniciar nesse formato para ver se dá liga, se o pessoal volta, né, a ter esse sentimento pela exposição agropecuária, e foi o que a gente fez. No primeiro ano a gente pensou ela de forma municipal, para a gente retomar essas feiras agropecuárias, né? Porque Cachoeiro tem a sua pujança desde a década de 40 e 50 no agronegócio, seja do café, seja da pecuária de leite. Então, assim, né, nós meio que perdemos essa vitrine dos produtores rurais, que eram as exposições, e para a gente retomar de forma muito grande, eu achei que talvez não desse certo. Falei, vamos começar com o pé no chão, pensando ela no formato municipal. Pensamos no formato municipal, só que as cidades vizinhas gostaram do projeto e vieram participar conosco. Vários municípios tiveram seus estandes aqui para mostrar seus produtos, né? Agradecer aos prefeitos, amigos e parceiros que participaram. Então, assim, pensamos ela início, municipal se tornou regional. No próximo ano, 2018, a gente pensou ela regional, vamos transformá-la no projeto regional, convidar mais prefeitos aqui do sul do estado para participar. Ela se tornou estadual, outros municípios do norte vieram participar conosco.
No terceiro ano, 2019, nós pensamos ela estadual. Ela se expandiu para nacional. Outros estados participaram conosco em 2019. Veio a pandemia, que infelizmente deu esse ato, mas não deixamos de realizar, apenas mudamos o formato, né? Colocamos um formato híbrido. E em cada ano, 2020 e 2021, tivemos 3 ExpoSul. Por isso que tem 12, né? Em 8 anos tem 12, né? Nós fizemos 3 ExpoSul. ExpoSul Raízes, ExpoSul Leite Gastronomia. e ExpoSul Gastronomia, né? Foram 3 eventos separados, mas que deu muito certo. E aí, em 2022, a gente retomou, né, a ExpoSul no seu formato original, mas em menor proporção. Ano passado fizemos aqui no nosso centro de eventos, mas ainda não estava preparado, né? O piso ainda não estava pronto. E graças a Deus hoje a gente tem esse palco maravilhoso para dar continuidade a esse grande projeto de ser a maior vitrine do agro, não só do sul do estado, para o estado do Espírito Santo inteiro, porque a ExpoSul hoje é a maior feira agropecuária do estado do Espírito Santo. Então, assim, a gente tem muito orgulho de que isso está sediado em Cachoeiro. No primeiro ano eu queria fazer ela feira itinerante para vários municípios, mas depois do sucesso falei, não, vai ser de Cachoeiro e eu não vou tirar daqui não. Então isso é muito legal, muito bacana de ver um sonho concretizado, de uma aposta que nós fizemos e que deu muito certo. Eu espero que isso tenha continuidade daqueles que me sucederem. É isso daí, Vitor Coelho, né? Eu ia fazer essa pergunta para você. Se você se sente orgulhoso, né? Orgulhoso de chegar aqui e ver que um projeto que iniciou, né, no primeiro ano da sua gestão, que deu certo, mas você já respondeu que você está muito orgulhoso. Com certeza, né? E aproveitando o movimento do agro, eu digo que para ser gestor em Cachoeiro você tem que ser meio produtor rural, porque eu seguro pepino, eu resolvo batatas quentes, eu descasco abacaxi e de vez em quando a gente ouve muita abobrinha. Então, assim, é um aprendizado muito grande, a ExpoSul nos proporcionou isso. E a gente vai crescendo a cada dia em todas as áreas, né? Eu falei ontem na abertura aqui que o maior investimento em 7 anos, né? Agora o 8º ano da nossa gestão, o maior investimento tinha sido em 2020, na pandemia, foi 2,9 milhões investido no agro. E ano passado nós investimos 7,5 milhões no agronegócio, na agricultura, em Cachoeiro de Itapemirim. Isso mostra a nossa evolução, a nossa preocupação, o nosso cuidado, o nosso carinho com os nossos produtores. Carlinhos Miranda até falou, né, com a gente aqui, né, que ele conseguiu triplicar o investimento no campo. E você vê que é um investimento que tem um retorno, né? A gente estava vendo a previsão de 40 milhões de negócios fechados em 4 dias de evento. E não só isso, né? Porque é todo o mercado em volta, né? Hotéis, restaurantes, gira a cidade durante, não só nessa semana, mas também em semanas que às vezes antecede, né? Perfeito. Pessoas que vêm para poder negociar. Cachoeiro só tem a ganhar com isso, né? É uma estrutura muito grande que o povo leigo não vai ter noção do que é uma exposição desse formato. Porque olha a quantidade de profissionais que estão trabalhando aqui. Olha a quantidade de expositores que estão aqui. Então, assim, quem só vem com a família aqui para passear, não sabe o volume de negócios que são realizados aqui. Né? Temos as ranqueadas do Giro e do Girolando, né? Que levam os nossos animais a nível nacional, para ser competidores a nível nacional. Então, assim, é muito legal você trazer a sua família aqui para ver os animais, para ver os estandes, para ver o artesanato, isso é muito bacana. Mas envolve os negócios que estão acontecendo aqui dentro. Os produtores sabem a importância que tem a ExpoSul Rural no nosso cenário aqui do sul do estado e o quanto movimenta essa cadeia, né? Isso é muito importante. Ô, Vitor, falamos de ExpoSul, né, agora. Eu queria tocar no outro assunto agora que eu acho assim, bem interessante também. A gente sabe que está chegando, né? Você foi eleito 2 vezes, agora não pode ser mais candidatar. Pode etc. não? Não, eu acho que não. Pode. Rapaz, tem que consultar os universitários. Vamos mudar uma lei aí. Vamos mudar a lei. Eu topava, hein? Ganhou. E eu acho que eu ganhava de novo, hein? Vamos chamar o Vitor de ditador. Ditador, Ditador não faz isso comigo, não. Ô, Vitor, então assim, já tá batendo aquela saudade? Ou você já tá batendo aquela sensação de dever cumprido? Como é que tá a sua cabeça nesse momento? Bateu ainda não. Uma ficha ainda não, porque eu estou muito focado naquilo que a gente tem para entregar ainda, né? Estamos com várias obras em andamento. A gente Você ama Cachoeiro de Itapemirim? Lógico, poxa, quem não ama não trabalha como a gente está trabalhando. Mas temos muitas coisas ainda para entregar, né? A própria macrodrenagem a gente precisa finalizar, a previsão é finalizar agora em junho, julho.
e tem obras nos bairros também de infraestrutura, de drenagem, pavimentação, tem várias coisas que nós estamos para iniciar, como a reforma do Teatro Municipal, que ainda não demos início, mas vamos iniciar ainda no nosso mandato. E queremos deixar um legado para a cidade, né? O importante é isso, né? Que as obras continuem, que essa pegada continue, né? Vamos deixar a cidade organizada, contas em dia, né? Com os recursos chegando, né? Buscando uma nova operação de crédito para continuar obras por mais 5 anos na nossa cidade. Então isso é fruto de um trabalho coletivo em equipe, de uma equipe muito qualificada, de servidores muito qualificados que trabalham e amam pela cidade de Cachoeiro, que a gente quer isso, né? Que a cidade continue no seu desenvolvimento. Ô, Vitor, você se sente um pouco tipo técnico da seleção brasileira? Porque assim, nós estamos falando de uma cidade com 200 mil habitantes. E tudo que você faz, tudo que acontece na cidade, Tem opinião, todo né? mundo tem uma opinião, né? Então, assim, se você faz uma obra, alguém fala, não, tem que ser assim, não, tem que ser assim, tem que ser... Você sente porque igual o técnico da seleção brasileira, cada um tem uma escalação, cada um tem um Sim. time para jogar. Sim. Como é que é? Porque eu falo assim, não é todo mundo que eu acho que tem cabeça para isso. Como é que é você ter que agir, ter que tomar decisão? Porque eu falo assim, às vezes eu falo com algumas pessoas, cara, que eu não sou pai. Seu filho às vezes quer algumas coisas e você sabe que Você não tem que é dar ou aquilo, não. né? Então Às vezes como você tem que que é dar ou você não. ser gestor de uma cidade com 200 mil pessoas dando pitaco e você tem que tomar decisão? Você tem que trabalhar muito na técnica, Lucas, porque assim, se você toma uma decisão errada, e lógico, a gente deve ter tomado várias decisões erradas. A gente errou, não somos perfeitos, né? Senão nós somos humanos. Mas se a gente não tiver convicção daquilo que a gente está fazendo, que a gente acredita, se a gente deixar para a voz do povo e a voz de Deus, a gente não governa. Você tem que ter coragem para fazer aquilo que você acredita. Então é tudo com muita técnica, muito planejamento, muito conhecimento daquilo que vai ser feito, muito planejamento do que vai ser feito. E a gente toma as decisões melhores possíveis daquilo que a gente tem planejado para a cidade. Se a gente der ouvidos, por exemplo, vou citar um exemplo da macrodrenagem, que a gente já ouviu diversas opiniões. Por que ele não faz dessa forma? Por que não faz daquela? Ninguém se preocupou em perguntar para um engenheiro por que está sendo feito dessa forma, em vez de falar por que não faz assim. Por que você não vai buscar informação primeiro para você, não, realmente o que ele está falando tem razão? Um exemplo, a coisa que eu mais ouvi que a macrodrenagem tinha que se fazer por etapa. Faz aqui, termina, faz outro ponto. Não se faz drenagem dessa forma. Imagina você ter que fechar uma drenagem para abrir outro lugar, para fazer até aquela interligação. Para fazer a interligação, você vai ter que abrir o espaço ali de novo. Então, assim, tem engenharia no negócio. A gente não está fazendo de cabeçada. A gente está fazendo com técnica. E para trazer o menor transtorno possível. Quem acha que eu vou querer trazer transtorno para a cidade, gente? Quem acha que eu vou querer parar o trânsito? Eu vivo aqui, eu moro aqui. Eu quero o melhor para minha cidade. Falta mas empatia. Questão de empatia, cara, questão de compreensão. Questão de compreensão, porque assim, não se faz omelete sem quebrar os ovos. A gente já cansou de falar isso. Não tem obra que não traga transtorno. A gente tem que conviver com esse período até que a obra termine. E aí a gente vai ver o benefício que ela vai trazer para a cidade. Então, assim, é natural que vai ter transtorno, é natural que vai ter trânsito, é natural que vai trazer desconforto. Mas isso mata alguém? A gente não pode se precaver. Por exemplo, eu sempre saio um pouco mais cedo porque eu sei que eu posso encontrar trânsito porque a cidade está em obra. Eu saio mais cedo para os meus compromissos. Não cheguei atrasado em nenhum compromisso meu, porque eu tenho essa consciência. E quando terminar a obra, as pessoas vão falar, realmente era uma obra que precisava, era necessária. A cidade de Cachoeiro, né, necessita de renovar todo o seu parque, vamos dizer assim, seu parque de drenagem. A gente vê vários pontos de alagamento, porque o que tem hoje não comporta mais o volume de chuvas que a gente tem visto, e as previsões climáticas só têm aumentado, só têm piorado. Então, assim, a macrodrenagem desse porte, são 2 galerias de 2x2, é para comportar esse volume de chuvas que a gente está recebendo. Então, assim, a gente pensa com obras com qualidade para durar por muito tempo. Vitor, só para concluir esse assunto aqui, é um negócio que precisava de fazer em Cachoeiro, correto? Todo mundo fala isso, verdade. Porque ninguém fez. Vou te colocar contra a parede. Foi falta de técnica ou falta de coragem? Leandro, eu não vou entrar nesse mérito, porque assim, eu não sei qual foi a realidade do município nas gestões passadas. Talvez não tivesse recurso, talvez as prioridades fossem outras. Quando eu chego num ponto, né, eu entrei em 2017, em junho de 2017, choveu muito ali no Nova Brasília e alagou. Eu, no início do primeiro mandato, a população revoltada, imagina, se sofrer há 40 anos com alagamento dentro da sua casa, dentro do seu comércio. A população revoltada fechou a Etelvina Viváqua, não deixou a gente nem querer limpar a rua.
E eu fui lá naquele dia, me lembro muito bem disso, falei, gente, não tem outra coisa que eu possa fazer nesse momento a não ser limpar. Eu não vou entrar aqui rasgando aqui e vou fazer uma obra. Não tenho, eu tenho que fazer um projeto. E desde aquele momento a gente começou a fazer um projeto. As pessoas acham que a obra começou ontem. A obra começou o projeto em 2018, eu tenho documento disso, documentado. Só que, por exemplo, a nossa equipe de engenheiros da prefeitura não tem expertise em obras de grande porte como essa da macrodrenagem. Fizemos um projeto e eu perguntei para os nossos engenheiros, isso vai resolver 100% do problema? Eles falaram, Vitor, não, vai resolver 70%, 60%, 70%. Eu falei, gente, não adianta gastar recurso com uma obra que não vai resolver o problema. Vai minimizar? O que vai adiantar? Ah, o que enchia 10 metros vai encher 5. Vai continuar enchendo. Então, o que nós fizemos? Fizemos a contratação de uma empresa especializada nisso, que mapeou toda a cadeia hidrográfica da região, não só ali do Nova Brasília, mas pegou São Francisco de Assis, Otto Marins, Campo Leopoldina, Santo Antônio, Zumbi, toda aquela região, para ver a quantidade de água que passa por aquela região, para dizer, precisa de fazer uma obra desse porte, que foi o que aconteceu. Mediram a galeria de 2,5 por 2,5, para rasgar a linha vermelha como um todo. E só a primeira... Na verdade, a gente fez o projeto todo, as duas etapas, né? A gente dividiu em duas etapas. Toda a obra era mais de 90 milhões. 90 milhões de reais uma obra. Nossa. Aí imagina a cidade inteira de Cachoeiro que precisa ser renovado, o quanto que deve ser feito. Então, assim, eu não coloco desmérito nos outros gestores, porque eu não sabia a realidade financeira do município e não sabia quais as prioridades que cada um tem. Então, assim, não é nem questão de coragem, né? Eu digo que, assim, nós vivemos num momento de encarar um desafio e buscamos fazer o projeto, que é a primeira etapa. Sem o projeto você não consegue avançar. Realizamos o projeto e fomos atrás dos recursos. Conseguimos uma operação de crédito, um empréstimo junto ao Banco do Brasil, de 85 milhões. Eu reuni os vereadores e falei, gente, por mais que eu possa utilizar esse recurso em diversas obras na cidade, eu queria firmar um pacto com vocês. Inclusive foram todos os vereadores, os 19, inclusive de oposição. Não ligo para isso, chamei todos para a gente tomar essa decisão juntos. E eu falei, gente, nós precisamos fazer aquela obra da macrodrenagem da linha vermelha. Vamos utilizar esse recurso todo ali para a gente resolver aquele drama daquela população. E eles concordaram. Mas, graças a Deus, a gente levou também ao governador Renato Casagrande. Ele achou caro, 90 milhões para fazer, né, as duas etapas. Falei, vamos dividir em duas etapas? Vamos realizar a primeira parte e, lógico, talvez não resolva 100%, mas já vai amenizar muito. Eu acho que vai resolver. Eu acho que essa primeira etapa vai resolver muito ali. Tanto que já está resolvendo que as chuvas que tiveram, quando a gente testou a drenagem, vocês presenciaram isso, vocês filmaram isso, não alagou Etelvina Vivaco. Lógico, transbordou lá na Pedro Dias, né, porque não estava interligado ainda, né, aquela piscina, daquela jazida de basalto que a gente encontrou ali na estação ferroviária, transbordou, mas lá na Nova Brasília não choveu, não alagou. Os moradores falaram, prefeito, funcionou, parabéns, não entrou água na nossa casa. Então essa primeira etapa já resolve, eu vou dizer que 90% do problema. Mas a gente tem que fazer a segunda etapa. E o governador comprou essa ideia. Falou, Vitor, pode fazer, pode licitar. E graças a Deus, através da intervenção do governo do estado com esses recursos da primeira etapa, com os 85 milhões, nós conseguimos fazer esse pavilhão de eventos aqui. Usamos 10 milhões desses 85 milhões aqui para complementar a verba que o deputado Evair de Mello colocou. Fizemos obras de drenagem e pavimentação no Gilson Carone, no Campo Leopoldina, no aeroporto, na Vila Rica, no Jardim Itapemirim. Estamos fazendo a obra da nova sede da Guarda Municipal. O banco de alimentos, que nós tínhamos ali o restaurante popular que estava desativado. De onde vocês acham que vinha o dinheiro? Dessa operação de crédito. Então, quando a gente tem uma cidade saneada, contas em dia, e que a gente tem fontes de recursos, que o município não tem condições de fazer obras estruturantes, né? O recurso municipal não comporta com que a gente faça obras estruturantes, nós vamos para quem tem dinheiro, que é o governo estadual e o governo federal. Levamos os nossos projetos para lá. Levamos toda a nossa cartela de projetos para colocar no PAC. Só fomos premiados com um projeto, que é a Unidade de Saúde do Zumbi. Então, onde a gente tem condição de fazer isso? Através de operação de crédito, que são os famosos empréstimos, né? Estamos agora pleiteando uma nova operação de crédito, né, no valor atual de 250 milhões. Para quê? Para fazer obra na cidade que tanto precisa. Uma dessas obras é a macrodrenagem do Gilberto Machado, que a gente viu o episódio ali agora do Dr. Melo caindo naquela calçada que afundou, porque a nossa drenagem já está obsoleta há muitos anos. São obras necessárias, aí a gente vai deixar
de buscar uma operação de crédito super vantajosa para a cidade de Cachoeiro, com 6 anos de carência, com 13 anos para pagar, com taxa 3 vezes menor do que os bancos nacionais, por conta de política. Se a cidade tivesse com endividamento, vocês acham que eu, no último ano de gestão, ia querer endividar a cidade? Logo eu que consertei as contas públicas, logo que eu que aumentei de 400 milhões para 1 bilhão o orçamento da cidade. Vocês acham que eu vou querer fazer isso com a cidade? Não tem lógica. Então você vê que o discurso da oposição é meramente político, é meramente eleitoral. Isso é muito ruim para a cidade de Cachoeiro. Eu não vou inaugurar nenhuma obra dessa que a gente está pleiteando. Qual político que quer fazer obra que não quer entregar? Eu estou pensando na cidade, eu estou pensando no futuro da nossa cidade, de obras necessárias. Parque da Ilha da Luz, você não quer levar a sua criança lá no Parque da Ilha da Luz? Né? A revitalização do centro da cidade, né? O contorno ali no cemitério parque, para a gente resolver aquele problema do trânsito ali do trevo do IBC. Diversas obras de lazer em vários bairros da nossa cidade. Será que isso não é importante para a nossa cidade? Fazer a Vila Olímpica ali no São Luís Gonzaga, que até hoje a gente não conseguiu terminar, está lá estragando, né? O dinheiro público lá estragando. Será que não são obras importantes? De onde que vai vir o dinheiro? O governo do estado não vai realizar tudo que a gente precisa. O governo federal não vai realizar tudo que a gente precisa. Se a gente tem essa oportunidade agora e temos condição de pagamento, e as pessoas acham, será que daqui a 6 anos, vindo aeroporto, vindo ferrovia, vindo Porto Central, será que a região não vai crescer ainda mais e vai ter recursos para pagar esse empréstimo? É só se for muito incompetente e quebrar o município de novo. Me desculpa o desabafo aqui, gente. Ô, Vitor, para a gente poder encerrar esse assunto e partir para outro assunto que é importante da gente falar, mas assim, você veio do setor privado e hoje você é do setor público. E às vezes a gente, conversando com as pessoas falam assim, pô, mas se eu fosse o prefeito eu fazia assim, fazia assado. Tá, mas esse é o pensamento do setor privado, né? Onde você tem um dono que você fala assim, não, a partir de agora não vai ser assim, vai ser assado, e todo mundo começa a fazer do jeito que foi pedido. Sim, sim. É um desafio, né? Muito, muito. Porque muitas vezes você quer fazer, mas não tá no seu âmbito de falar assim, não, a partir de agora eu vou dar uma canetada aqui e resolveu tudo. Eu sofri e ainda sofro. Assim, a gente buscou fazer diversas desamarrações burocráticas para tentar acelerar alguns processos. Mas tem algumas coisas que impedem a gente por conta de legislação ainda. Os órgãos de controle são muito rígidos. Talvez por conta de, no passado, vários gestores faziam da forma que queriam. Né? Contratavam quem quisesse, talvez não precisasse de licitação. Então, assim, a administração foi evoluindo e os órgãos de controle foram mais rígidos por conta disso. Não tiro o mérito disso. Só que, assim, quem tem comprovado uma lisura na sua administração, hoje eu tenho 7 anos e quase 4 meses de gestão sem nenhuma improbidade administrativa. Se não me dá uma chancela de ter uma credibilidade de fazer toda a lisura em todos os processos, nós saímos da 40ª para primeiro lugar em transparência no Estado. Será que isso não chancela a gente de poder fazer algo com mais celeridade? Então, assim, tem essas amarrações que talvez as pessoas não entendem. Ah, prefeito, por que a obra X está demorando? Porque, por exemplo, a gente tem uma obra para ser realizada. Aí você tem que contratar o projeto, fazer o projeto primeiro, abrir o processo licitatório, que tem que fazer todos os trâmites internos, que geralmente levam 45, 60 ou 90 dias no processo interno. A gente não consegue começar de imediato. Aí você tem que homologar a empresa que vai ganhar a licitação. Aí a segunda colocada, se não concordar, entra com recurso e isso para tudo. Então, assim, as pessoas ficam nessa ansiedade e não sabem como funciona a máquina pública. Tem muita gente de fora que está querendo entrar, acha que vai resolver tudo e na hora vai ver, não é bem por aí. Pensei que eu poderia fazer de uma forma, não é bem por aí. E se você fizer de forma errada, você é punido pelos órgãos de controle. Eu não estou aqui para sujar meu nome, não vou manchar a minha história. Então a gente faz tudo dentro da legalidade, tudo dentro dos trâmites, para que a cidade também não seja penalizada, mas isso realmente dá uma angústia muito grande, porque a gente poderia fazer muito mais coisas, muito mais rápido, mas obedecendo todos os ritos, né, gera essa ansiedade até na população, que espera que as obras sejam feitas mais rápido, mas a gente tem que obedecer todos esses ritos. Você tocou no assunto aí
Então eu não queria tocar nesse assunto, mas você tocou no Vocês já falaram, não queria tocar nesse assunto, mas vamos falar. Não, Mas não, tá bom, vamos lá. você não tocou no assunto de sempre querer jogar entre as quatro linhas ali, na legalidade e tal. Eu já ouvi tô falando assim, o que eu já ouvi muita gente falar. Talvez poderia ter feito um pouco mais, mas não fez um pouco mais por ele ser muito honesto. Entendeu? Isso aí a gente ouve direto. O Vitor é um cara muito. Poxa, ser considerado Acho que por isso ser considerado honesto, hein? Poxa, a gente ouve isso direto, tá, né, Lu? obrigado Não pelo é, elogio, gente. não é assim, não é. A gente não tem partido, polícia Perfeito, sabe claro, disso. claro. Então a gente ouve muito falar isso. Cidade podia estar um pouco mais pra frente se o Vitor fosse um pouco mais ali desonesto. Então, como ele é muito honesto, Vamos mudar, como ele não faz mais vista grossa, ousado, sem responsabilidade. sem responsabilidade. Então a gente ouve muito, né, falar isso da sua pessoa. Como você está recebendo isso agora? Talvez você não sabia, eu acho que você sabe. Eu acho que você sabe disso. Confesso que esse elogio de eu não realizar coisas porque eu sou honesto é a primeira vez. Não, é a primeira vez? A gente ouve isso direto. Não, primeira vez. De vez em quando a gente ouve uns assuntos Eu sou assim, honesto, as pessoas... Eu não realizar no tempo que a cidade precisa por eu ser honesto é a primeira vez. Mas eu vou citar um exemplo para vocês. Pandemia. No início da pandemia, primeiro caso, não esqueço, 19 de março de 2020. Primeiro dia que teve o primeiro caso detectado em Cachoeiro. E imediatamente eu fiz um decreto fechando o comércio. Fui aplaudido naquele momento. Todo mundo estava com medo da pandemia. Todo mundo, 100%. Eu lembro disso. Eu recebi diversas mensagens elogiando. Prefeito, parabéns. É isso que tem que ser feito. Vamos proteger nossas famílias. Vai passando a pandemia, comércio fechado, você começa a ter uma angústia. Não tinha vacina ainda. Começou aquele movimento do comércio querer abrir. Natural. A pessoa vai começar a quebrar se não abrir. Vai funcionar como? Teria que se reinventar e partir para o comércio online. E muitos não têm essa oportunidade. A gente sabe disso. Mas entre a vida das pessoas e a vida financeira das pessoas, a gente tem que pensar primeiro na vida humana das pessoas. Essa foi a nossa maior preocupação. Prefeituras, todo o Estado, todos os 78 municípios, junto com o governo do Estado e junto com o Ministério Público. Fizemos esse pacto pela vida. Aí chegou um momento, né, que eu propus, nós criamos, a gente tinha uma equipe muito qualificada, medindo todos os indicadores, todas as incidências de casos em Cachoeiro e até nas cidades vizinhas, que nós somos influenciados pelas cidades vizinhas, e apresentamos um plano para o governo do Estado para a gente ser uma cidade piloto de fazer algumas flexibilizações para fazer teste. Se aumentasse a incidência de casos, volta atrás. Não é? Então, assim, a gente poderia fazer isso com muita responsabilidade, apresentamos isso ao governo do Estado, e o governo do Estado, né, a Secretaria de Saúde, entendeu que não era o momento. E a gente acatou, lógico. Se a gente quebra uma corrente de 78 municípios, né, qualquer elo que se quebre, né, desestrutura tudo que está sendo planejado. Né, voltamos atrás e mantivemos na rigidez ali o que era preciso ser feito. Teve um movimento, inclusive de vereadores na época, acho que vocês se lembram, que foram para a porta da Câmara junto com alguns comerciantes para reabrir o comércio à marra. Vocês se lembram disso? Depois, pouco tempo depois, o Ministério Público veio e notificou todos eles, porque estavam agindo contra o que estava sendo determinado. A gente entende a angústia das pessoas. Eu queria flexibilizar, mas não vou deixar de fazer quando você fala que eu sou honesto, que eu sou legalista, que eu sigo as regras. Eu vou fazer aquilo que é o certo, aquilo que está sendo determinado. Mesmo que a gente sofra algumas punições por conta disso. Vou citar um outro exemplo. Eu sou taxado como prefeito IPTU. Eu falo esse assunto, não tenho medo de falar. Mas se vocês entrarem nos autos lá do acórdão que o Tribunal de Contas fez, está lá. Dos 78 municípios, só o município de Cachoeiro de Itapemirim não quer implementar a taxa de lixo e o recadastramento imobiliário. Só a Prefeitura de Cachoeiro não quer implementar. Está escrito lá no acórdão. Eu lutei para que isso não fosse feito. Porque pelo momento de pandemia, porque pelo momento que a gente estava vivendo economicamente, não era o motivo. Pedir para postergar mais para frente. Era necessário fazer o recadastramento. Porque a gente estava 15, 20 anos sem fazer o recadastramento. Está entendendo? Então, assim, era necessário. Chegou um momento que o Tribunal de Contas falou, se você não fizer, vou te canetar não só você, mas o município também.
eu às vezes não me importaria com o CPF do Vitor. Talvez eu teria que me defender juridicamente aí, iria ser punido de alguma forma. Mas quando o município passa a ser o prejudicado, que aí eu poderia perder convênios que a gente traz para a nossa cidade, eu falei, não, infelizmente a gente tem que agir aqui. Por mais dolorido que seja, por mais ardente que seja essa ferida, tive que fazer. Com o recadastramento, nós fizemos justiça fiscal. Todo mundo fala somente daqueles que tiveram aumento. Para vocês terem uma ideia, apenas 30% dos que tiveram aumento foram acima de 50%. 70% dos que tiveram aumento foram abaixo de 50%. Tiveram aumento, lógico que tiveram. Mas ninguém percebe que 27% teve redução. Ninguém fala da redução. Quem veio agradecer que teve redução? Ninguém. Ninguém fala que 30% dos imóveis em Cachoeiro não pagavam IPTU. Vocês acham isso justo? Você pagar o seu IPTU e 30% não pagar? Aí vocês acham justo quem estava com o IPTU, que estava no cadastramento lá, que tinha um terreno e hoje tem um prédio de 5 andares. Você acha justo ele pagar por um terreno ou por um prédio de 5 andares? Então a gente fez justiça fiscal. Lógico, quem tinha um terreno pagando pelo terreno tem um prédio de 5 andares, é lógico que vai subir muito o valor do IPTU. Mas é justo ou não é justo? Se vocês compararem a nível de mercado, os imóveis em Cachoeira é muito menor do que o da Grande Vitória. O nível de mercado, o valor venal. Então, assim, tive que fazer aquilo num momento muito ruim para a cidade. Sou taxado como prefeito do IPTU, mas não fujo dos desafios que a cidade precisa enfrentar. Todos os desafios que nós encaramos, nós enfrentamos e resolvemos todos os problemas. Porque nós temos coragem e responsabilidade com a cidade de Cachoeiro. E uma equipe muito bem preparada para dar resultado. É isso aí, rapaz. O homem é corajoso, hein? Rapaz. Se você abrir o dicionário na palavra coragem, você vai ver minha foto lá. Garoto. Abre aí agora, vamos ver. Não, Vou além, tirar a prova agora. além de ser corajoso, é um ótimo influenciador digital, um prefeito do sul do estado, acho que é o mais seguido do sul do estado, né, Lu? O cara é fera nas mídias sociais, né? A gente já. A gente procura dar informação, né? Já tá pegando inspiração lá? Rapaz. Não, aqui, deixa eu contar. Conta lá. Fizemos um vídeo aqui da Expo Sul, pré-Expo Sul, né? Antes de começar. Aí pegamos um take ali, outro aqui, outro lá e tal. Aí, rapaz, ficou bom esse vídeo, né? Gostei assim assado. Foi lá Vitor Coelho. Gostei, Os takezinho num lugar, andando, no outro andando. Dá um dinamismo legal, né? Vou falar mais um desafio para vocês que a gente encarou, que as pessoas às vezes ficavam me criticando. Subsídio do consórcio de transporte na nossa cidade. Todo mundo foi contra no início. Quebraram o pau em cima de mim que a gente estava dando dinheiro para a empresa. Estamos há 6 anos sem dar reajuste na tarifa, porque nós bancamos para quem está utilizando realmente o transporte coletivo. A tarifa está congelada para quem tem o cartão cidadão. Isso é importante para a cidade? Você pagar a mesma tarifa há 6 anos, congelada. E agora já tem uns ônibus com ar-condicionado. Eu fiz uma Através disso, a gente vai melhorando o sistema. De pouco a pouco, a gente vai melhorando o sistema. É isso aí. Ô, Vitor, a gente não podia deixar de falar, né, das enchentes de Mimoso do Sul. Né? A Vila Capixaba fez uma cobertura, né, eu acho que é uma cobertura à la Globo Repórter. Né? Eu entrei dentro onde ninguém entrou, com os jipes, e eu presenciei muitas coisas onde muita gente não viu. Acredito eu que 90% não viu o que eu vi lá. Que a gente foi em lugar onde ninguém ia. Eu vi a presença maciça de todas as prefeituras, né, do sul do estado, e sem falar, né, da mãe de todo o sul do estado, que é Cachoeiro do Itapemirim. Como é que seu coração, aliás, como é que você agiu quando você soube que o nosso município vizinho, né, uma terra amiga, que é Mimoso do Sul, estava passando por aquele momento? Como é que você age nesses momentos, assim, como prefeito de uma cidade, Vitor? Primeiro, Leandro, eu queria parabenizar vocês, né, por essa atitude, né, do Vida Capixaba. Eu acompanhei, né? Aliás, vocês falam que eu sou influenciador digital, vocês estão crescendo a cada dia, né? Seguidores, né, por conta das informações de credibilidade que vocês prestam. Mas além da informação, eu vi a ajuda que vocês deram. Você falou muito bem de ir em lugares que talvez a própria infraestrutura das prefeituras e do estado não conseguia alcançar.
por conta de ter a necessidade de equipamentos com tração para poder alcançar aquelas famílias que estavam isoladas, que precisavam de água, de comida, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, eu vi, muito bacana. A lá Legal. Globo Repórter mesmo, né? Pisando na lama, né? Muito Não. legal, muito bacana. Mas essa questão desse sentimento, Leandro, assim, eu já passei por isso em 2020, mas antes de passar isso em 2020, a gente viveu isso ali em Rio Novo em 2018, aquela tromba d'água que caiu, né? O prefeito era o Tiago, né? Um colega que eu gosto muito, né? O Tiago Fiório ali, e a gente vendo uma catástrofe como aquela, você não tem como ficar inerte. Mesma coisa, você vê alguém morrendo do seu lado, você não vai levar ele para o hospital. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é perguntar o que de ajuda ele precisa, né? Liguei para ele, Vitor, a gente precisa de máquina para a gente limpar a nossa cidade de novo. Fomos lá com a nossa equipe, com o nosso maquinário, ajudamos lá. Mesma coisa aconteceu em Iconha e Vargem Alta em 2020. Nunca imaginava que isso iria acontecer em Cachoeiro. Fomos lá com as nossas equipes também para dar essa ajuda. Uma semana depois aconteceu em Cachoeiro. E fomos ajudados. Olha que legal. Isso que é o espírito, né, que a gente tem que ter de seres humanos que somos. Fomos ajudados. A Prefeitura da Serra veio em Cachoeiro com as suas equipes de limpeza para cá. Resolvemos em 6 dias a cidade. Desde o dia da enchente, em 6 dias. Tempo recorde. Colocamos a cidade de novo para funcionar em 6 dias. Diferente de Mimoso. Quem esteve lá? Você esteve, eu estive. Não sei se o Lucas esteve lá. Não. Rapaz, o cenário, se você juntar Iconha, Vargem Alta e Cachoeiro, multiplica por 3. Você imaginava um dia ver um negócio desse de perto? Nunca. A água foi na metade do segundo andar, gente. É inimaginável o que a gente viu lá em Mimoso. E as pessoas acham que vai limpar em 3 dias. Quanto mais entulho você tira, mais entulho aparece. A prefeitura lá estava com 11 caminhões, 3 retos, 2 pá, mais de 200 homens lá trabalhando, eu acho. Acho que 200 não, acho que foram 100 e poucos homens. Tinha Mas muita fora as gente de outras Cachoeiro. prefeituras Sim. que ajudaram com seus maquinários. O governo do estado levou mais de 70 máquinas lá agora. Exército, Marinha, Exército. Polícia Civil, Federal. E ainda tá sujo Tá. lá. Olha a dimensão que foi Mimoso, gente. As pessoas não imaginam o que é. E acham que a gente está inerte a isso. Ah, tá demorando demais. Gente, só estando lá para saber a dimensão do problema. Mas estamos ajudando naquilo que a gente consegue fazer nesse momento. E eu espero de coração que o prefeito Petter consiga, né, reerguer a cidade. Estamos, né, unidos nesse propósito. Eu acho que o governo do estado e todas as outras cidades vizinhas também estão nesse propósito. A Piacá sofreu, Bom Jesus sofreu, né, Alegre sofreu, Vargem Alta sofreu de novo, Jerônimo Monteiro, né, várias cidades foram atingidas, né, mas na proporção que Mimoso sofreu, né, eu fui 3 dias lá, né, você vê no rosto das pessoas, né, o sofrimento, o desânimo, mas com o passar do tempo você vai retomando essa confiança novamente. E eu até brinquei com a secretária Lorena, né, que foi uma das que ajudou a coordenar, né, os trabalhos lá junto com a Defesa Civil do Estado. Eu falei, Lorena, a gente tem que fazer igual em Cachoeiro, de começar a lavar algumas ruas, a lavar alguns estabelecimentos, para as pessoas verem e começarem a melhorar a sua autoestima. A trazer a esperança, né? Porque, assim, o cenário ainda era muito desolador. E quando você traz um novo cenário, uma limpeza já, pelo menos em alguma parte, né, que a gente já conseguiu tirar o entulho, você já, né, consegue colocar na cabeça das pessoas que é possível você retomar aquilo que você perdeu. E eu tenho certeza que nós vamos ajudar muito a cidade de Mimoso e as outras cidades que sofreram com as enchentes. Dentro disso que ele falou, né, a gente acabou de gravar ali agora, a gente está com um projeto lá que é Vida Capixaba com Casa das Tintas, né? Que é o projeto de recomeçar. Que bacana. Onde cara, a gente vai adotar 50 empresas, no mínimo 50 empresas. No mínimo 50 microempresas, né? De até 100 metros quadrados, onde a gente vai pintar essas empresas, né? Parabéns. Então, assim, porque a gente vê, né? Só quem tá lá para ver e sentir na pele, né? Nós fizemos, quando a gente teve a nossa enchente aqui, nós fizemos um bazar solidário, né? O comércio que perdeu muitos materiais conseguiram lavar, né, as roupas, os produtos que estavam sujos. Nós fizemos um bazar solitário que eles venderam, não sei se é preço de custo, né, mas com bastante desconto.
Nós vamos fazer isso também lá em Mimoso, né? Já demos essa ideia lá para o prefeito Peter, Bacana. que o comércio possa fazer isso, né? Buscar, né? Ficou Recuperar. legal esse bazar, tá? Ficou legal, Eu cara. lembro desse bazar aí. Né, que os comerciantes lá possam recuperar o máximo possível dos seus produtos, né? Que assim, como é que vai vender algo que ainda não tem, né? Até você repor, né, o seu material, né, o seu estoque, né, vai demorar um pouco. Mas, de repente, com esse material, fazer um bazar solidário lá. E aí a gente fazer a divulgação, a gente sair daqui de Cachoeiro, de Vitória, todo mundo ir lá para Mimoso, para fazer essa grande festa lá e, né, ajudar os nossos irmãos mimosenses. Inclusive, pode contar com Vida Capixaba, porque a gente tem um projeto também, que é o Festival Vida Capixaba Solidário Mimoso. Ótimo. Né, onde vai mobilizar o pessoal que vende lá o seu churrasquinho, hot dog, e levar, né, os municípios vizinhos para consumir lá. Cara, minha esposa comprava uma pizza lá de Mimoso, uma pizza artesanal feita lá em Mimoso. A proprietária perdeu tudo, cara. Minha esposa iria encomendar naquele final de semana, falou, Vitor, pede desculpa à sua esposa, que entrou água em todo nosso estabelecimento, não vamos ter condição. Não sei quando que eles vão reabrir, mas eu vou passar por um bom tempo comprando pizza deles lá, para ajudar eles a reerguerem, para a gente, né, dar esse incentivo também para o nosso... Ô, Vitor, só para finalizar aqui, Lucas, o Lucas vai já fazer a última consideração aqui. É muito importante, para quem está assistindo a gente, é muito importante a reconstrução de Mimoso para a economia de Cachoeiro. Com certeza. Porque Mimoso é uma cidade com 20 mil habitantes, onde, se eles estiverem bem, Cachoeiro também vai estar bem, porque eles ganham dinheiro lá, vêm para o shopping dentro de Cachoeiro para consumir aqui. Então, se a gente se unir dentro de Cachoeiro para ajudar na reconstrução de Mimoso, todo mundo ganha. Então, se a união faz a força, o cooperativismo faz a força, né? O Sicredi está com a gente também apoiando nos projetos lá dentro de Mimoso, e isso é muito importante. Cachoeiro é uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade satélite para as outras cidades do sul do estado. E eu cito um exemplo que eu fui a Indaiatuba conhecer o cerco eletrônico deles, né? Foi lá que a gente se inspirou para fazer o nosso aqui. E a cidade de Indaiatuba está concentrada na Grande Campinas. Campinas é a cidade polo, vamos dizer assim, e gera um desenvolvimento nas outras cidades ao seu redor. Indaiatuba tem mais de 1.000 indústrias, gente. Mais de 1.000 indústrias. Imagina Campinas. Então, assim, quando a gente se desenvolve coletivamente, regionalmente, todo mundo sai ganhando. Cachoeiro desenvolve nas suas potencialidades, Mimoso se desenvolve nas suas potencialidades, Muqui, enfim, todas as outras cidades se desenvolvem nas suas potencialidades e todo mundo se desenvolve junto. Porque o que não tem em Mimoso, tem em Cachoeiro, Mimoso vai trazer aqui. O que não tem em Cachoeiro, tem em Mimoso, nós vamos lá. Sei. E assim a gente vai crescendo. Boa. Então o Vitor tá falando que vai trazer o Cristo de Mimoso pra cá, então. Opa! Ali no Coramara já tem um, pode ir ali, no trevo do Coramara tem um... Em frente à Igreja Católica. Tem lá, pode ir lá. Verdade. Ponto turístico na cidade, hein? O que a gente falamos com o Evaí, né? E é importante a gente falar e deixar registrado nesse podcast também. Ainda tem muito trabalho pela frente, né? A gente fala com os nossos seguidores. Não deixa de ajudar, não deixa de doar, né? Seja no projeto Recomeçar, seja na campanha que a gente vai fazer para as crianças, seja na feira que a gente vai fazer. A gente precisa da ajuda de todos. Ainda, gente, tem muito trabalho pela frente. Vitor, agradecer você mais uma vez por aceitar esse convite, né? Por estar aqui com a gente, conversando com a gente, explicando um pouquinho, mostrando como é que é ser o prefeito da cidade, às vezes receber as críticas e saber conciliar tudo isso. Muito obrigado por aceitar. Eu que agradeço. Eu agradeço, Lucas, Leandro, toda a equipe aqui, o Alan, né? Esse podcast, já estou virando quase sócio de vocês aqui. Mas é uma alegria muito grande a gente poder dar informação para a população, né? Acho que é o mais importante. E informação verdadeira, né? Que tem muita fake news aí rolando, ainda mais agora em período eleitoral, vai começar um monte de fake news aí, as pessoas precisam ficar atentas a isso aí, e vocês têm credibilidade, e vamos juntos, vamos em frente, que tem muita coisa boa para acontecer em Cachoeira. É isso daí, galera. Quero agradecer a todos que esteve com a gente aqui, né? Até agora, né? E vamos continuar aí com várias outras entrevistas, né, Lucas? Bacanas aí, né? Ainda tem muita Expo Sul e tendo Expo Sul tem muito podcast pela frente. É isso aí. É isso aí, galera. Valeu, tchau!